Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Oi, amigo. Querido Paulinho Boa Pessoa, tudo bem? Tudo certinho. Então, eu quero contar essa história pra você e vou ser muito sincera, sabe? Porque eu sinto que realmente, quando eu falar dessa história, eu vou melhorar. Eu vou desabafar um pouco dessas emoções todas que a gente vai guardando dentro da gente, né, Paulinho? Eu conheci o Laércio. Sou eu e o Laércio. Eu conheci o Laércio. Eu era uma menininha de 9 para 10 anos de idade. Morávamos como vizinhos em Pirituba. Eita, lugar gostoso em Pirituba. Era a mesma rua que nós morávamos. Ele devia ter os seus 13, ele é mais velho que eu. Eu tinha, assim, de 9 para 10, ele uns 13 anos. Bonito. Laércio. Laé. Todo mundo chamava ele de Laé. Você viu Laé? Eu achava bonito o apelido, sabe? Quer dizer, na verdade, o nome diminuído, né? Você viu Laé? As meninas da rua ficavam todas assanhadas quando o Laé passava. Bonito? E Laé. Muito bonito ele. Cobiçado ali na rua pelas meninas de Pirituba. Ô Laé, vem vindo Laé. Vem no portão, Laé vai passar. Aquela coisa que menina faz. E qual é a menina que não fez? Você que tá ouvindo aí, você que tá ouvindo a minha narrativa, menina, você já passou por isso. Ele era o menino mais bonito dali. Ah, pra mim então, ele era lindo. Mas como eu era na época muito menininha, muito mirradinha, muito magrinha, muito sem graça, ele sequer me olhava. Ai. Eu acho até que cabe aqui um trechinho de uma música que diz assim: menina que um dia conheci criança. Ele me conheceu criança, menina demais. E talvez achasse graça, porque ele, com 13 anos, ele era bem mais velho que eu, né? Você imagina, eu com 9? Ele com 13, ele era bem mais velho que eu. Acho que ele achava graça quando eu corria no portão para ver o Laé passar. E Laé. Eu ficava, assim, olhando pro Laé de rabo de olho. De repente, ele permitia até que eu fosse amiguinha, entre aspas, né, dele. Éramos vizinhos, na mesma rua. Eu vivia em segredo aquela coisa de infância, aquela paixão criança de tudo. E sofria demais quando eu sabia que alguma garota ali do bairro, ou alguém da região, estava paquerando Laé. E não era difícil paquerar com ele, não. Bonito ele era. Eu chegava a chorar. Você acredita que eu chorava? Eu ficava, sabe, Paulinho, sofrida demais. Eu ficava conversando com alguma garota, alguma menina, para eu ficar, assim, por dentro do que acontecia na vida do Laé. E desesperado eu ficava, com medo de que ele começasse a namorar e se casasse. É pra rir, lógico que é pra rir, ele tinha 13 anos. Tudo isso durou mais ou menos o quê? Há uns 4 anos. Caramba, uns 4 anos. Paixão infantil. Mas conforme o tempo foi passando, a vida, lógico, foi se encarregando de nos levar por caminhos diferentes. Ele mais velho que eu, 4 anos. E aí, a gente foi se desviando. Aquela menininha de 9 fez 10, depois fez 11, fez 12, fez 13. E a verdade foi que eu nunca mais fiquei sabendo, cadê o Laé?
Eu conheci um menino da escola. Aí eu tinha 13, 14. E com esse menino da escola, aí sim eu comecei a namorar. Aquela coisa do primeiro namorado, o primeiro beijo. Mas o Laé foi a primeira paixão. Deu pra entender como é que é diferente isso? Não. O Laé não era meu namorado. O Laé era um menino que eu gostava. Diferente. O primeiro namorado foi esse lá da escola. Mas esse meu namoro, lá da escola, também, lógico, não ia durar muito tempo. Esse menino era muito ciumento, brigávamos muito por qualquer coisinha, e conforme o tempo foi passando, esse meu relacionamento, ele foi se desgastando, e eu fui me cansando de tantas brigas e discussões, e quando eu já estava prestando vestibular, ó que coisa, já havia crescido, hein, Paulinho? O tempo voa, né? Na história é bom que o tempo passa rápido. As suas histórias, Paulinho, às vezes eu fico aqui ouvindo, elas parecem filme, assim, novela. O tempo passa, né? Porque a pessoa vai escrevendo e tem que fazer o tempo passar, senão não dá tempo de você contar. De repente, Paulinho, eu estava fazendo vestibular. Aí eu tinha já, lógico, terminado aquele namoro com o rapazinho da escola. E estava sozinha. Ou como o pessoal fala hoje, eu estava solteira. Solteira a gente sempre estava, mas solteira da Silva era uma expressão mais antiga. Consegui, entrei na faculdade, Paulinho. Que bom, né? Consegui, entrei na faculdade e escolhi fazer direito. Eu ia fazer direitinho o direito. E logo na primeira semana de aula, nossa, vocês não vão acreditar, eu tive uma grande surpresa. Nossa, não acredito. Durante o intervalo da aula, enquanto eu tomava um suco, eis que eu olho assim do lado. Não, é mentira. É mentira. Me cutuca aqui. Você que tá ouvindo atento aí, você já sabe, né? Lógico que você já sabe. Era o Laé. Isso mesmo. O Laé. O Laércio. O menino da minha rua. Aquele que eu corria no portão para vê-lo passar. Aquele por quem eu era simplesmente apaixonada na minha infância. Mas agora eu era a menina que havia esquecido da boneca. Ah, não. Eu era mais do que isso. Eu era uma adulta, já na faculdade, fazendo direito. E ele estava estudando na mesma faculdade que eu. Ele passou por mim, mas ele com certeza não me reconheceu. Mas era o Laé. Ele parou assim do meu lado, no meu balcão. Era a lanchonete que havia na faculdade, né? Quer dizer, uma delas. Tínhamos algumas lanchonetes. Era uma delas. Aí ele também pediu um suco. E eu fiquei assim na dúvida. Falo com ele, não falo com ele. Falo com ele, não falo com ele. E então, como disfarce, eu perguntei pra ele assim, aquela coisa mais imbecil do mundo, mas que todo mundo eu acho que já recorreu. Por favor, que horas são? Quem não fez isso? Fala aí pra mim. Que horas são? Aí ele olhou pro relógio e quando ele ia responder, olhou bem pra mim, abriu um sorriso. Quando ele fez o meu coração fez pum. Ele fez meu coração fez bum. Adriana? Você tá brincando? É você, Adriana? Sou eu. Adriana, a menina da rua. Não. Você me conheceu? Lógico que eu te conheci. Quer dizer, te reconheci. E o nosso reencontro foi muito legal.
Eu fiquei tão contente de ter lembrado de mim, porque tudo bem que nós éramos vizinhos assim, durou uns 5 anos assim de vizinhança. Mas que eu lembro assim do Laé, eu gostei dele dos 9 até meus 13 anos. Fiquei muito contente quando ele me reconheceu. Nosso reencontro foi bacana. Acabei contando para ele ali que eu tinha pedido as horas, eu tinha perguntado as horas, só para ter a certeza de que era ele mesmo. E então ele me deu um abraço e disse que ele estava muito feliz em me ver. Eu estava muito diferente. Muito diferente como? Doida para escutar aquilo, né? Eu maluco para ouvir aquilo. Ah, você tá bem diferente, você tá bonita. Eu não era? Não, você era, mas você era muito menina. Você tá linda. Conversamos um pouco ali, enquanto tomávamos o suco, e Laé disse que alguns anos depois que ele se mudou de Pirituba, a mãe dele acabou falecendo. Não diga. Era a Dona Teresa. Então, a minha mãe, a Dona Teresa. Ai, me dói, sabe? Veio até lágrima nos olhos dele. Caramba, ele estava sofrido ainda. E você sabe que meu pai também já tinha morrido. Eu, sinceramente, não lembrava disso. Eu fui morar depois que eu saí de lá com uma tia minha que fica em Bragança, de Bragança Paulista. Mas agora eu estou morando sozinho. Eu moro num AP em Pinheiros. Trocamos telefones e a partir daquele nosso reencontro, nós passamos agora a nos ver diariamente na faculdade. Saíamos juntos e dessa nossa amizade aconteceu o que eu mais queria na minha época de infância. Laé. O Laé agora era meu namorado. Sonhava com isso, Laé. Eu era menina, corria no portão pra te ver. Você lembra? Não lembro direito. Mas eu corria. Eu sempre fui apaixonada por você. A gente falava gamadona. Eu falava para minhas amigas lá da rua em Pirituba, eu sou gamadona no Laé. Nunca chegou até você? Ah, talvez tenha chegado, mas você era tão menininha. Agora não sou mais, né? Não, agora você tá linda. Você é uma mulher maravilhosa. Foi, sabe, Paulinho, uma coisa completamente inesperada na minha vida. E para falar bem a verdade, eu nunca imaginei que eu pudesse reencontrar o Laé. Mas agora, não só o havia reencontrado, como também eu estava namorando com ele. Mas o que, por um lado, era uma alegria muito grande, por outro, acabou se tornando uma tristeza maior ainda. Ué, mas como assim? Peraí, mas como? Não estou entendendo. Acabou se tornando uma tristeza maior ainda. Mas por quê? Porque em pouco tempo de namoro, eu acabei descobrindo que o Laé, ele estava vivendo um problema muito grave. Ele estava sofrendo de um problema muito grave. Foi assim. Era sexta-feira e dificilmente nas aulas de sexta-feira, alguns meninos, eles não entravam nem na aula. Eles não entravam na aula de sexta-feira lá na faculdade. Eu não podia perder, eu gostava, especialmente de uma aula que nós tínhamos de direito. Tinha um professor muito bom, e era sexta-feira a aula dele. Então eu não perdia. Fiquei na aula. E quando eu saí da aula daquela sexta-feira, eu encontrei o Laé caído sobre uma mesa de uma lanchonete. Como assim caído? Caído, ele caiu mesmo. Ele bebeu tanta cerveja com a turma, com os meninos. Ele bebeu tanta cerveja que teve uma hora que ele, como a gente fala no interior, ele desmunhecou, mas no sentido de cair, de não aguentar mais. O que aconteceu com ele?
Eu acho que ele exagerou um pouquinho. Laé. Foi nesse dia que eu descobri que o Laé, ele estava sofrendo de um problema muito grave chamado alcoolismo. Você vê, segundo eu apurei, era por depressão, por ter perdido a mãe. Porque ele sai lá de Pirituba, a mãe morre, o pai já não existia. Ele se sente só. E para compensar essa solidão, ele começou a beber. Ô Paulinho, na verdade, quando nós começamos a sair, eu já tinha percebido que ele estava bebendo. Eu sentia o cheiro, lógico, você percebe o cheiro de álcool, ainda mais quem não bebe, né? Percebe o cheiro de álcool na boca. Mas eu não me imaginava que ele bebesse assim tanto. Desmaiou esse dia em cima da mesinha, lá na lanchonete. Eu tive que ajudá-lo. Dei até, assim, um pouco de álcool para ele cheirar, para ver se ele se recuperava. Ele bebia. E ele bebia todos os dias, eu soube depois. E acabei descobrindo isso ainda mais no convívio diário com ele agora. Oh, meu Deus. É um problema grave. A minha mãe falou: filha, sai fora. Ô mãe, não posso. Filha. Ah, filha, não, homem que bebe assim, filha. Mãe, ele é tão bacana, eu sei, mas depois que bebe, filha, eu não queria sair fora, porque ele era a minha paixão desde os 9 anos de idade, meu Deus do céu. E diante de um problema, eu não posso assim recuar. Se gosto dele, e eu gostava, mais do que isso, eu o amava, então eu teria que ajudar. Eu não me sentia, na verdade, com liberdade ainda para conversar com ele sobre esse assunto de uma maneira mais forte, sabe? A gente só estava namorando há poucos dias. Um mês e pouco. E a cada dia que passava eu percebia que aquele problema era realmente muito grave, muito sério. Bom, aí eu resolvi ter uma conversa com ele. Ele admitiu. Na conversa comigo, ele admitiu. Você tem razão, Dri. Dri, eu tô bebendo muito mesmo. E isso começou logo após a morte da minha mãe, sabia? Aí eu precisei morar em Bragança Paulista, na casa da minha tia. E foi lá. Lógico que eu não estou culpando a minha tia, nem o meu tio. Mas foi lá que eu passei a beber junto com os meus primos. Eles bebem bacana. Quer dizer, eles bebem, assim, mais um pouquinho. Cerveja. E eu entrei nessa. Depois o álcool, ele representava para mim um pouquinho do tratamento da minha tristeza. Eu comecei a ficar deprimido pela morte da minha mãe. E o álcool melhorava, sabe? O meu astral. Laé disse que vivia muito triste por causa da morte da mãe. E foi na bebida que ele acabou encontrando, bem entre aspas, tá? Ele encontrou uma ajuda, mas bem com aspas vermelhas, assim, eu coloco. Uma ajuda. Mas sabia que isso lhe traria problema futuro. Ele tentou parar. Pedido meu. Tentou parar de beber. Aliás, ele me contou que já tinha tentado parar de beber em Bragança. Mas como a bebida fazia parte da rotina daquela casa dos tios, ele não os culpava. Mas era muito churrasco. Você sabe que lá em Bragança tem uma linguiça famosa. Caramba, o que eles fazem daquela linguiça? É gostosa mesmo. Só que a linguiça é só uma desculpa. Eles colocam lá a churrasqueira. Às vezes nem se preocupam muito com carne assim. Saco de picanha, não é caro. Mas linguiça, e dá-lhe linguiça. Não é linguiça, é a cerveja. E eu não consegui. Lá eu não consegui. Mas aqui não tem a linguiça. Quem sabe você consegue. Aí ele foi me contando da vida. Quando fez uma certa idade,
Laércio resolveu voltar para São Paulo. Ele deixou Bragança, veio para São Paulo, veio tentar uma vida nova, estudar, trabalhar. Também tentar largar a bebida, quem sabe com a distância da casa dos tios ele conseguisse. Ele conseguiu, na verdade, um emprego. Retomou os estudos. A bebida não. A bebida não o abandonou. Quer dizer, ele não abandonou a bebida. E eu fiquei muito comovido com a história dele, sabe, Paulinho? Eu percebi que ele precisava e queria uma ajuda. E eu me coloquei à disposição para fazer todo o possível para ajudá-lo. E é por isso que eu não escutei a minha mãe. Adriana, filha, homem que bebe, olha, não tem jeito, filha. Tem, mãe. Tem. Tem jeito, sim. Lá é 4 anos mais velho que eu. E se eu estava chegando aos 20, ele já tinha completado os seus 23. E por incrível que pareça, apesar de beber todo dia, ele não estava com aparência, lógico, não tinha aparência de bêbado, não demonstrava sinais de bebida no corpo dele, não. Não tinha, lógico, não tinha inchaço, não tinha olheira, não tinha nada disso, também 23 anos. E eu achei que não seria tão difícil assim eu conseguir fazer com que ele parasse de beber. Perguntei se ele gostaria de frequentar, já fui direto no assunto. Eu conheci, dentro da sala de aula, uma professora que era ligada ao AA, Alcoólicos Anônimos. Aí eu fui direto no assunto. Laé, por que você não frequenta as reuniões do AA? A professora fulana de tal faz parte. Vamos. Ele disse que tentaria se esforçar, que ele jogaria toda a sua força nisso. Assim como iria dispensar as bebidas que tinha em casa, porque não era só cerveja, não. Era bebida que a gente chama de, entre aspas, quente. Os destilados, né? Tem a bebida que a cerveja, tem os destilados. Ele disse que ele disse abrir mão dos destilados que ele tinha em casa. Fiquei feliz. E percebia que realmente ele estava tendo muita força de vontade, mas ele não aguentou. Não é fácil não, hein? Não é fácil não, hein? Largar bebida não é mole, não. A pessoa consegue um monte de coisa, viu, na vida. Mas bebida é um negócio que, não começa a beber. Não experimente. Se você experimenta o primeiro gole e vê que você não consegue parar, corta isso. Eu sei que não é fácil depois que vira vício. Virou vício. Laé entrou no AA, Alcoólicos Anônimos. E lógico, ele pediu para que eu fosse junto com ele. E para dar uma força eu fui. Só que na terceira reunião, o Laé se irritou. É muita bobagem que eles falam aqui. Rodri, você me desculpa, mas isso aí não tira vício de ninguém, não. Esse negócio de ficar falando, estou 2 dias sem bebida. Eu falo para você, Dri. Não é a mesma coisa? Não, lá não é a mesma coisa, não. Lá você está entendeu? Com pessoas iguais a você. As pessoas que têm o mesmo vício. Vá, Adri. Isso é uma bobagem. Só que era uma bobagem para quê? Era uma desculpa para ele voltar com tudo a beber. Eu pedia, eu implorava, não adiantava. E agora, além de voltar a beber, o Laé não queria mais conselhos. Olha aí, foi ficando resistente a conselhos. Foi criando um escudo protetor contra os conselhos, inclusive os meus, principalmente os meus. Ele não aceitava mais que eu falasse nada. E passamos a discutir, a brigar. E com isso, o Laé, que já não admitia que eu falasse nada sobre bebida, resolveu: Dri, tô te fazendo mal, você tá me fazendo mal, melhor a gente parar. Vai ser
como foi na nossa rua lá em Pirituba. Você fica do portão para dentro, que eu vou continuar na minha rua. Eu preciso seguir a minha rua. Em outras palavras, Dri, eu preciso seguir o meu caminho. E você entra. Você ainda é uma menina. Você ainda é uma menina de 9 anos, Dri. Eu sou um adulto. E adulto você não sabe. Tem um monte de problema para resolver. Um monte. Eu tenho um monte. Eu tenho um monte de pepino na cabeça. E não dá para suportar sozinho assim. A seco não dá. Pergunta aí. Pergunta. Quer ver? Ô, Ricardo. A seco dá para encarar a vida. Ô, Dri, a seco não dá. A seco não dá. Ó, quer saber? Você tá no portão. Entra pra dentro de casa. Eu vou seguir minha rua. Eu vou seguir o meu caminho. Tava tudo terminado. Fiquei muito triste. Aquilo não era jeito de terminar o namoro comigo. Foi assim. Já com bebida na cabeça. Já tropeçando nas palavras. Meio que zombeteiro. Sabe? Meio que tirando um sarro. Fiquei muito triste. Muito triste. Fiquei arrasada. Eu resolvi até sair daquela faculdade. Depois a minha mãe falou: Tri, juízo, filha. Tem nada de trancar matrícula, não. Volta a estudar. Você ama o direito? Tem razão, mãe. Voltei. Quer dizer, eu nem cheguei a sair da faculdade, para ser sincera. Mas eu queria, às vezes, ir embora, mudar pelo menos de faculdade, para não ver o Laércio. Naquela lanchonete lá perto da própria faculdade, bebendo com os amigos, onde eu encontrei desmaiado pela primeira vez. Só que não tinha jeito. Você sabe que faculdade não é assim que a gente muda? E depois eu estava adaptada à faculdade e ao valor daquela. Eu rezava todos os dias por ele, sabe? Eu pedia muito a Deus para que o Laé largasse a bebida. Não era para ficar comigo. Não, para que ele fosse feliz. Ele era um cara sozinho, completamente sozinho, filho único. O pai morreu, a mãe morreu. Os tios de Bragança, ele não se adaptou. Segundo ele, era uma casa muito festiva e não combinava com a tristeza dele. Foi lá que ele aprendeu a beber. Mentira, isso tudo é desculpa, tá? Não fica acusando tio e tia, não. É desculpa. Eu queria que ele largasse a bebida, que Deus olhasse por ele. Eu quantas e quantas vezes eu me pegava rezando, pedindo a Deus e aos meus santos de devoção que protegessem o Laé. E foi numa noite que eu vi o Laé, mais uma vez naquela lanchonete, bebendo com seus amigos, que eu fiquei parada com uma amiga, observando de longe. E percebi que naquele dia, tal qual aquela vez, ele estava muito mal. Laé, ele não conseguia nem se equilibrar para ficar de pé. Olha como ele está. Regiane é a minha amiga. Regiane, olha como ele está. Nossa, ele vai cair. Dri, ele vai cair. Dri, ele caiu. Ele caiu, Dri. Tive uma vontade de correr lá e levantar, sabe? Os amigos riam, aí os amigos levantaram, ele ria também. Também você passou o pé, você passou o pé, você colocou o pé na minha frente, você colocou o pé na minha frente, sim, eu vi. Que tristeza. A risada era falsa.
A risada era falsa. Ele devia estar chorando, porque eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar com a Regiane. Quer dizer, a Regiane não, ela não chorava, mas eu estava com ela, eu comecei a chorar na companhia dela, foi isso que eu quis dizer. E eu não acreditei quando a Regiane falou: ele vai de carro? Foi nessa hora que eu levantei a cabeça e olhei. Ele já havia dado a partida no carro. Acelerou e ainda gritou: tchau, camada! Tchau! Tchau, cambada! Tchau! E no que ele estava dando tchau, cambada, tchau, ele veio no sentido de onde eu estava sentado na lanchonete vizinha com a minha amiga Regiane. Ele tinha me visto já. Não foi naquela hora do carro. Ele tinha me visto já. E como ele veio naquele sentido que ele veio com o carro onde eu estava, quando ele passou por mim, ele olhou assim, o vidro estava aberto, ele olhou para mim e falou: e você? Você é menina do portão. Entra, você é menina linda, mas do portão. Entra pra casa, que eu tenho que seguir o meu caminho, eu tenho que seguir a minha estrada. Ainda corri, sabe? Ainda corri junto aos amigos dele pedindo que alguém fosse atrás. Ninguém foi. Ele já tinha saído com aquele carro, meu Deus do céu. Sem nenhuma condição. Sem nenhuma condição. Laé, ele havia entregado os pontos a cada dia que passava, bebendo mais e mais. Já não frequentava mais todas as aulas da faculdade, faltava no trabalho, faltava na escola, faltava na faculdade. Fundo do poço. Ele estava no fundo do poço. Bom, isso foi na sexta-feira. Segunda-feira, quer dizer, passou o sábado, passou o domingo, eu fiquei muito triste. Essa Regiane, essa minha amiga que estava comigo na lanchonete, os pais dela têm uma casa na Praia Grande. Ela me convidou, eu fui com ela, chorei muito na Praia Grande, pensando em tudo. E ela me deu um monte de conselhos. Você é boba, ele que escolheu isso. Você não pode ficar com um cara que bebe desse jeito. Tem que partir para outra. Eu tinha certeza que ela estava certa, assim como a minha mãe. Fiquei lá na Praia Grande com ela e a família. Na segunda-feira, voltei para a faculdade. Passei pela rua, onde o Laé estacionava o carro. E eu vi o carro dele parado no mesmo lugar. Graças a Deus, né? Porque eu fiquei pensando que talvez alguma coisa tivesse acontecido com ele, com aquele carro, do jeito que ele saiu naquela noite. Não, o carro estava lá parado, no mesmo lugar, de sempre. Eu passei por ali para ver se eu encontrava com ele, eu queria dar uns toques nele, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu queria. Na verdade, eu era uma apaixonada por ele, eu queria ter conversado com ele. Não, ele não estava lá, só o carro, no mesmo lugar. Dei graças a Deus, falei, graças a Deus. Ufa, eu fiquei com tanto medo de alguma coisa acontecer com ele naquele fim de semana. Só que naquele dia o Laércio ele não apareceu lá na faculdade. Conversei com um amigo dele que disse que o Laé foi embora naquele dia, ele passou.
Não vi mais. Mas um dia se passou. Não vi mais. Fui para a faculdade, na segunda, ele não apareceu, o carro lá. Laé não apareceu na faculdade. Quando eu fui embora, eu não tinha carro ainda, eu peguei o ônibus passou, o carro dele lá, no mesmo lugar. Não apareceu, né? Onde esse cara tá, hein? Quase que eu pedi pro ônibus parar, sabe? Quase. Mas tudo bem. No outro dia, o carro no mesmo lugar. Na terça-feira, isso já é terça-feira. O carro no mesmo lugar. Não é possível. Então eu pedi para uma amiga, a Regiane, ela tem carro. Rê, você me leva em Pinheiros? Eu sabia onde ele morava, tinha um endereço de Pinheiros. O apartamento dele lá. Você me leva lá? Lógico que eu te levo. O carro no mesmo lugar. Uma coisa estranha. Quando eu cheguei lá, em Pinheiros, no prédio que ele morava, e eu falei com o porteiro. Aliás, o porteiro até já me conhecia. Ô João. Oi, Adriana. Ô João, o Laé tá aí? Entra aqui. Eu entrei com a Regiane. E assim que eu e a minha amiga entramos, eu entrei assim naquela guarita do porteiro, eu e a Regiane. Oi, Dri. Essa aqui é a minha amiga Regiane, João. Oi, prazer. Você não tá sabendo? Não. O quê? E ele me deu uma notícia terrível. Naquela noite, naquela sexta-feira, ele, segundo o porteiro João me contou, ele estava mal, ele veio com o carro, ele estacionou o carro lá, naquele lugar da faculdade. Um amigo dele deu-lhe carona, o deixou na Avenida Pedroso de Moraes, em frente ao prédio. Só que do outro lado da avenida, o Laé atravessou. Ele deixou na Pedroso de Moraes. Quando o Laé foi atravessar, o porteiro de dentro da cabine viu o estado dele, saiu correndo para ajudar. Era o João, que estava ali me contando. Saiu correndo para ajudar, só que não houve tempo. Laé, completamente bêbado, tropeçou na rua, caiu bem na frente de um carro. O motorista tentou frear, não teve tempo, não conseguiu desviar e acabou atropelando o Laé. Passou em cima do Laé com o carro. Não teve o que fazer. Morte instantânea. A notícia me entristeceu muito. A notícia entristeceu também a Regiane que estava comigo. Mas sincero e honestamente não chegou a ser um choque surpreendente. Não. Eu sabia que naquela noite alguma coisa iria acontecer com ele. Tanto é que eu fiquei feliz quando eu vi o carro. Fiquei feliz. Só que eu não sabia nunca o que tinha acontecido, né? Eu tinha certeza comigo, se ele continuasse daquele jeito mais cedo ou mais tarde, era isso só o que reservava. Era isso que o futuro reservava. Os parentes, os tios lá de Bragança, naquela oportunidade em que eu estava lá, na portaria, estavam inclusive no apartamento dele. Inclusive o João que me contou.
Adriana, inclusive o tio dele, a tia dele e parece que um primo e uma prima estão aí. Estão aí? Estão aí no apartamento. Eles não me conheciam. Nem os tios e nem os primos. Então vou subir. Tudo bem? Não, lógico, tudo bem, pode subir. Minha amiga me acompanhou. Eles não me conheciam. Oi. A senhora é a tia do Laé. O senhor é o tio. O primo e a prima, Cristiane. Ele falava muito de você, Cristiane. Então, eu era a ex-namorada dele. Ficamos um tempo juntos. Eu tentei ajudá-lo a parar de beber, mas infelizmente eu não consegui. Eu conhecia o Laé desde que eu tinha meus 9 anos de idade, lá na rua, em Pirituba. E eu me apaixonei por ele lá, vocês acreditam? Quando eu só era uma menina de 9 anos. Que pena, né? Que pena. Quase que eu falei uma bobagem. Tipo. Então ele falou que aprendeu a beber na casa de vocês, mas não era meu direito. E nem era essa a causa da morte dele. Quase. Fui embora dali, até com isso na cabeça. Só que na medida em que eu caminhava com a minha amiga, a Regiane, eu também percebi que os tios, os primos, eles não eram culpados, ou não eram os únicos culpados. Eu até me culpei pelo que aconteceu com ele. Porque afinal de contas eu poderia ter lutado um pouco mais, sei lá, se eu tivesse com ele. Não, lógico, eu não tive culpa dele ser atropelado, eu não tive culpa de nada. Lógico que eu tentei ajudar. Infelizmente é o que a minha mãe falou. Não dá, tem hora que não dá. Laé, ele não quis mais ser ajudado. E o resultado, infelizmente, foi tão trágico. Foi realmente uma pena. Sabe, amigo? Querido Paulinho, boa pessoa, foi realmente uma pena. Porque quando eu reencontrei o Laé, na faculdade, e nós começamos a namorar, eu imaginei tanta coisa linda, que seríamos muito felizes e nos tornaríamos marido e mulher. Eu imaginei que era coisa do destino, esse reencontro. Mas infelizmente, a bebida entrou na nossa história. E foi ela, a bebida, que acabou destruindo tudo. Que pena. Que pena. Essa era a história do amor frustrado, do amor que aconteceu muito cedo na minha vida. Eu tinha 9 anos e que ficou comigo tanto tempo, tantos anos, mas faltou. O que faltou? Afinal de contas, o que você acha que faltou para que eu e o Laé tivéssemos construído a família que um dia nós sonhamos? Diz para mim, na tua opinião, o que foi que faltou?